Às vezes a gente fica esperando que o Senhor fale algo que Ele já falou. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Realidade e promessas. A diferença. A maioria das coisas vieram como promessa, elas já são realidades na nossa vida. E nós não vivemos essas realidades porque nós tratamos ela como promessa e nós estamos esperando aquilo que já veio. E a coisa que mais impede de que a gente vive a realidade das promessas, a realidade das promessas, é nós não entendermos o propósito. O propósito é Cristo em ti. E Paulo diz que Cristo em ti é a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Tanto as promessas quanto a realidade, o propósito é Cristo ser manifestado. Amém, irmãos? Eu estava conversando antes com uma irmã antes de acontecer, da gente dar o início inicial ao culto, que a gente ainda é religioso. A gente ainda acha que o culto inicia quando a irmã diz, sejam todos bem-vindos. Não, irmãos, o culto inicia quando o segundo crente chega nesse lugar. Quando tiver 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei no meio de vós. Paulo diz, o Senhor Jesus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu modelo. Ele lavou os pés e falou, isso que eu faço vocês não entendem, mas vão entender. E quando entender, ai de vocês de não fazer o que eu fiz, porque o servo não é maior que o Senhor. Paulo diz, o nosso Senhor aprendeu a obediência, filho é para obedecer ao... Fica tranquilo, nós vamos pregar sobre graça nessa noite. Irmãos, obediência é graça. Só consegue obedecer quem está debaixo da graça, quem recebeu o perdão dos pecados e a adoção de filho. Mas sim, nós somos chamados para obedecer. Só que Paulo diz que Jesus, o Cristo, o modelo, o verbo que se manifestou como homem, ele aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. Amém, irmãos? E o sofreu, a gente vai querer atrelar isso somente a coisa ruim, a sofrimento, sim, mas aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou. Nós temos que entender, irmãos, para que nós cheguemos à obediência, à plena obediência de Cristo, o pleno conhecimento de Cristo, nós precisamos passar por coisas. Nós precisamos ouvir o sim e o não de Deus. Nós precisamos ouvir a voz e o silêncio de Deus. E a irmã ia falando ali, por que será que Deus se cala muitas vezes? Eu creio, irmãos, que quando Deus se cala, quando Deus não revela algo, é porque Ele quer instigar, como é que se fala? Instigar algo em ti. Ele quer despertar algo em ti. Sabe, às vezes tu queres saber de uma coisa e Deus não te mostra na hora. Irmãos, Deus nunca age sem propósito. Sabe o que Deus quer ativar dentro de ti quando Ele não responde? A tua curiosidade. Irmãos, tem coisas que tem que vir depois de uma grande curiosidade. Coisas muito grandes, realidades grandes que o Senhor tem para nós, irmãos, não pode ser assim, de uma forma fácil. E o Senhor vai despertando em nós curiosidade. Aí quanto mais curioso, mais nós queremos, mais nós nos acheguemos, irmãos. E mais nós parecemos, e mais nós entendemos, e mais nós experimentamos, e mais parecidos com o Filho nós nos tornamos. Amém? Nós ainda não lemos o texto, mas a palavra já começou nessa noite. Pior que eu não dei o play aqui nesse negócio. Você deu o play, irmão? Isso é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Coisas simples, gestos pequenos vão acontecendo e vai nos ensinando.
Amém? O que seria do pregador se não tivesse alguém para regular o som? O que seria do pregador se não tivesse quem ouvisse, irmãos? E o que seria de vocês se não houvesse quem pregasse? Amém? O mistério da vontade de Deus. Nós ouvimos algumas palavras aqui na sexta-feira, irmãos. Quando João foi arrebatado, ele contemplou a igreja. De novo, pastor, eu já ouvi. Tanto Pedro quanto João, em algumas cartas, eles diziam assim, ó, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, em benefício de vós. Irmão, João foi arrebatado e ele contemplou a igreja. E a Bíblia diz que no meio da igreja ele contemplou um semelhante ao Filho do Homem, caminhando em meio à sua igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos crer. Isso é uma promessa? Está lá em Apocalipse, é uma promessa? Não, isso é uma realidade. Nós temos que parar de tratar realidades como promessas. A gente fica convidando Jesus para vir quando ele já está. Não, convida ele para ter liberdade. Porque ele falou que ele viria. Se tu és igreja, convidando ou não, ele vem. Isso é uma realidade. João contemplou ele no meio da igreja. Ele está aqui. Porque eu estou falando? Não. Porque ele falou que ele estaria no meio da igreja. E como vimos na sexta-feira, o meu papel aqui nessa noite, o papel da palavra, não é descrever a igreja, é descrever ele. João falou, eu vejo a igreja, vejo ele. E João falou, ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Amém, irmãos? E nós somos o que, afinal, então? Nós somos dele. Amém? Nós somos dele. Paulo diz que se o Espírito já habita em ti, então tu és o Senhor. Se ainda não habita, então tu não és o Senhor. Se ainda não habita, tu ser dele e ele ser teu, aí é uma promessa. Que pode se tornar uma realidade nesta noite. Amém, irmãos? Nesta noite, o Senhor habitar em ti pode se tornar uma realidade. Está na hora dos crentes pararem de tratar realidades como promessas. Amém, irmãos? Alguns mentiram para ti, tu continua mentindo a mentira que tu ouviu. Ai, não chegou o tempo de Deus. Onde é que está escrito isso? Só não chegou o tempo de Deus, a Bíblia diz que tem um tempo de Deus. Hora, minuto e segundo. Para a volta do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Tem coisas que já estão aqui dentro. Louca para pular para fora, loucas para sair. Mas porque nós achamos que é uma promessa que ainda não chegou o tempo. Quem que acha que tem uma promessa de fazer missão? Que a igreja tem que fazer missão? A igreja tem que fazer missão, Rodrigo? Rodrigo, a igreja tem que fazer missão? Não. A igreja não tem que fazer missão, irmãos. Como não? Mas a Bíblia diz que alguns são evangelistas. Esses alguns que são evangelistas, isso é um ministério. Esse ministério pertence a quem? A igreja. Cristo deu a igreja, a Deus. Então a igreja não tem que fazer missão, ela é a missão. Porque não é só evangelista que tem profeta, tem pastor, tem mestre, tem diáconos, tem cantores, tem adoradores, tem o que serve, tem o que distribui, tem o que intercede. Amém, irmãos? Isso é uma realidade. Aí às vezes nós achamos que um dia vai se cumprir a promessa de nós fazermos missão. Nós já estamos fazendo missão. Aí a gente transforma o modo em missão.
partir do momento que tu convidou alguém para estar aqui nessa noite, isso é missão. A partir do momento que alguém está ouvindo essa mensagem pela internet, é missão. Ide e pregai. Mas pastor, aquelas pessoas que vão de casa em casa, é missão. E lá na praça, é o papel da igreja. Não é o papel de uma pessoa, é o papel da igreja. Se 3 ou 4 irmãos estiver lá, eu estou lá, eu sou dessa igreja, de Cristo. Amém, irmãos? A igreja não tem que ter missão. A igreja é a missão de Deus na terra. Porque aprove a Deus, irmãos, expor principados e potestades através das suas várias maneiras de agir, suas várias maneiras de se manifestar, através da igreja. Glória a Deus. Se tu quiser abrir a Bíblia junto comigo. Glória a Deus. Irmãos, essa é a noite que nós deveríamos ter a ousadia de Josué, de orar e pedir para que a lua parasse. Ele orou pelo sol, mas não tem mais sol. Hebreus 11. Sim ou não? Não é daquelas noites? Nós estávamos ali trocando alguns sinais. Eu e a líder do louvor ali. Ela falou, mais um ou não? Eu falei, não sei. Vamos cantar mais um ou não vamos? Eu falei, não sei. A vontade era de não parar, irmãos. Mas nós nos limitamos a tempo e espaço, então a gente fica assim meio constrangido, igual diz Paulo. Não sei. Não sei se adoramos um pouco mais, se já vamos para a palavra agora, eu não sei. Amém? Mas tem alguém que sabe todas as coisas, irmãos. Glória a Deus. É pelas coisas que sofremos que nós vamos aprender a obedecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem achou? Diz assim, do 1 ao 6. Ora, já te adianto que nós não vamos falar de fé nessa noite. Nós vamos falar de realidade e promessa. Ora, a fé, crer em Deus, fé é o firme fundamento. A fé, irmãos, é o que sustenta todas as coisas. Tanto as promessas quanto a realidade, quem sustenta é a fé. E lembra que tu já ouviu falar que fé é conhecer Deus? Amém? Fé é conhecer Deus. Como eu falei antes, ele não falou, mas eu sabia. Irmãos, vai ser difícil ler a Bíblia hoje. Deus falou, Abraão, pega o teu filho, o único filho que tu tens, porque é só teu que Deus dá. Amém? Eu sei que isso é duro. A nossa carne grita dentro de nós, irmãos, porque nós queremos coisas além do que Deus dá. Abraão tinha quantos filhos fisicamente? Ismael e Isaac. Um ele fez, o outro Deus deu. Aí Deus, irmãos, Deus não matou o outro. Deus deixou o outro vivo. Deus abençoou o outro. Porque Deus nunca perde viagem. Deus falou, eu vou abençoar esse que tu fez. Vai ser grandes nações. Mas vão brigar até eu restaurar todas as coisas. Agora Deus diz, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. E mata ele. Aquele que era a promessa. Aquele a qual Deus tinha feito uma promessa que se tornaria uma realidade. Abraão vai ao monte, irmãos. Deus falou para ele matar, sim ou não? Mas Deus falou que não ia matar? Não. Mas Abraão subiu com duas convicções, e está lá em Hebreus, também, 11. O autor de Hebreus disse que ele mataria, porque ele sabia que se ele chegasse a matar, Deus ressuscitaria.
Mas Deus não falou que ressuscitaria, irmãos. Vocês estão começando a entender o que é fé? É a fé, irmãos, é o conhecer a Deus. Abraão foi conhecendo pelas coisas que ele sofreu. Deus chama ele e diz, vai para uma terra que tu não conhece, que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela, sai do meio do conforto. E a Bíblia diz que ele foi. E lá naquela terra, irmãos, ele começou a sofrer. Mas, pastor, a Bíblia diz que ele era abençoado, ele era. Ele tinha muitos bens, ele tinha uma esposa linda. Só que veio uma fome sobre aquele lugar. Amém? Veio uma adversidade naquele lugar que Deus tinha levado ele. Porque Abraão ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia Deus. Assim como Jó, assim como eu e tu. E ele foi, irmãos, e ele foi errando, e ele foi sofrendo. Aí Deus ficou 15 anos sem falar com ele. Daqui a pouco Deus volta e fala novamente com ele. E isso foi gerando um conhecimento, irmãos. Conhecimento do quê? Da fidelidade da promessa de Deus. Se Deus falou que tu és filho, tu és filho. Amém? O pecado, ele tem o poder de nos convencer que nós deixamos de ser filhos, mas nós nunca deixaremos de ser filhos. Essa experiência, irmãos, que Abraão foi tendo com Deus, de que ele desobedecia e Deus perdoava, desobedecia e perdoava, levou ele a um conhecimento, irmãos, que ele não precisaria ter medo de confiar e obedecer. Ele entendeu que Deus era fiel, porque a Bíblia diz que depois de todas as coisas que ele aprendeu sofrendo, Deus provou-lhe mais uma, Gênesis 22. E aí Deus fala, vai, sobe e mata para mim. E lá em Hebreus diz que ele iria matar, porque ele entendeu que Deus era poderoso. Irmãos, e o poder aqui não está na ressurreição, o poder está na fidelidade, de não voltar atrás na promessa. Ele entendeu que Deus era poderoso para até dos mortos ele trazer a promessa novamente. Amém, irmãos? Isso é fé. Irmãos, fé vai muito além de acreditar. Porque acreditar é genérico. Às vezes tem coisas que nós acreditamos que Deus não falou. Nós acreditamos em coisas que Deus não é. Nós acreditamos em coisas que Deus não faz. A nossa fé tem que ser baseada naquilo que nós experimentamos de Deus. Quem já leu Hebreus 11? Já leu? Conhecido como os heróis da fé. Puxa na memória no nome dessas pessoas aqui, irmãos. Irmãos, essas pessoas não acreditaram no que foi falado, elas acreditaram naquilo que elas viveram. A fé delas foi algo que elas viveram. Amém? Aqui está, irmãos, os que viveram algo com Deus e eles alcançaram. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos, por conhecer a Deus, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, Cristo, foi criado. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que já existia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé dele, depois de morto ainda, fala. Irmãos, a Bíblia não diz que Deus pediu sacrifícios para Caim e para Abel. Eis é um mistério para a gente aguçar o nosso interesse. Eu tenho aprendido que às vezes eu prego e talvez alguém nem aprenda, mas eu aprendo. Eu tenho aprendido tanto pregando, irmãos. Quanto mais eu prego, mais eu aprendo.
A Bíblia não diz que Deus pediu sacrifício, irmãos. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que Abel começou a conhecer a Deus. Ele começou a observar a Deus. Ele ouvia os seus pais contarem. E ele começou a entender, a conhecer Deus. Amém, irmãos? Isso é fé. A fé que agrada o Senhor. É entender as promessas, irmãos, e viver a realidade. E mesmo depois de morto, mesmo depois que você estiver morto, se tu viveu a realidade da promessa, irmãos, ela ainda vai estar falando. Amém? Abel está morto, irmãos, mas ele vai ressuscitar dos mortos. Caim não. Caim não entendeu o propósito. Existia uma promessa que o filho da Eva pisaria a cabeça da serpente. Irmãos, Caim era o mais velho. A bênção sempre vinha para o mais velho. Veja que ele abandona a promessa e a promessa fica para Abel. Amém? Aí tu vai dizer, Abel não viveu a promessa. Irmãos, ele viveu sim. Ele viveu a realidade dele sim. E o que ele viveu até hoje está vivo. Amém? E ele continua pela fé. Pela fé, Enoque foi levado vivo ao céu para não ver a morte. E não foi achado. Porque Deus o levou, o trasladara, visto como, antes de ir, ele alcançou um testemunho de que ele agradou a Deus. Amém, irmãos? Enoque agradou a Deus ou não? E lá em Gênesis, irmãos, aqui diz que ele agradou a Deus, e por isso, antes dele ser levado, primeiro ele agradou. Em Gênesis, diz que Enoque fazia o que, irmãos? Ele cria em Deus? Fala. Não seja tímido, irmão. Tá certo? Vai. Vai na tua força, Janzinho. Enoque andava com Deus. Amém, irmãos? Enoque andava com Deus. Existia uma promessa, existia, irmãos, ele vivia aquela realidade. Que aqueles que andassem com Deus um dia seriam ressuscitados por Deus. Amém? Versículo 13. Quando der 9h30, vocês me avisam. Brincadeira. 8h15, me avisa. Versículo 13. Ele fala de Abraão, fala de tantos. Todos esses quem? Os antigos. Todos esses morreram no que, irmãos? Na fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. E crendo nelas. E abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Irmãos, a nossa realidade é que nós somos estrangeiros e peregrinos. Amém? Tem gente crendo na promessa que tu és dessa terra. Que a luta vai passar, que a aflição vai passar, que a dor vai passar, que dia de vitória vai chegar. Não é a realidade, irmãos. A dura realidade não. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Talvez nós quiséssemos ouvir outras coisas. Ei, se tu sofre, o ímpio também sofre. Se o ímpio se alegra, mas tu também te alegras. Quem não serve a Deus tem dia mau e tu também. Quem não serve e tem dia bom e tu também. Agora, a diferença para o crente e para o incrédulo é a promessa da vida eterna. Estava brincando com aquela jovem ali, a segunda de lá para cá, aquela jovem senhora. Nós estávamos falando sobre dor no joelho, né, irmã? Eu falei, irmã, depois dos 20 anos é assim mesmo. Agora, o que é 80 anos para quem tem eternidade?
Viva a tua realidade é 60, 70, 80. Davi diz 70, 80, depois os mais vigorosos vai ter cansaço e fadiga. O Rodrigo levantou a mão lá atrás. Cansaço e fadiga, irmãos. Vai estar lá cantando parabéns, nem sabe o que é para ele. Essa é a nossa realidade. Agora, a nossa promessa, irmãos, é que nós temos uma pátria, a qual é do céu. E aqui em Hebreus diz que quando nós... Deixa eu ler o 14 e o 15. Eu sei totalmente hoje, glória a Deus. Porque os que isso confessam, ele fala no 14. Porque os que confessam... Irmãos, olha só. Eu só confesso aquilo que eu aceito, sim ou não? Então isso tem que ser uma realidade já para mim. Para de ficar crendo em promessa que não foi prometida. Pastor, e meu casamento? O teu casamento é o teu casamento. Casou com esse aí. Pastor, o que a Bíblia fala de casamento? Tribulação. Na carne. Paulo falou, eu queria que vocês ficassem que nem eu. Mas vocês não vão conseguir, ele falou. Sabe? Ah, por que eu casei? Porque tu não ia conseguir ficar sozinho. E ainda Paulo disse, se tu ficar viúvo, casa de novo para não incomodar a igreja. Está lá. Ele falou, esse meu sentimento é dois sentimentos. De vocês não casar igual eu não casei. Só que isso é um dom de Deus, ele falou. Deus me deu esse dom porque eu tinha outras coisas para fazer. O primeiro sentimento é que vocês fizessem totalmente livres. E o outro sentimento é privar vocês de tribulações na carne. Eu estou dizendo que todo casamento tem que ser uma desgraça? Não. Só que eu não posso mentir para ti que Deus fatalmente vai transformar. Ele não fala isso. Mas pastor, como não? Não, eu nunca li. Eu leio lá assim, que se tu és um fiel homem ou mulher, tu és um fiel, sou. Paulo disse, se o teu marido ou a tua esposa não for, pode acontecer sim ou não. Está na palavra, é uma realidade. Aí as pessoas vêm e começam a lançar promessas que a Bíblia não prometeu. E os anos vão se passando, e tu às vezes acaba perdendo a verdadeira promessa. Paulo diz, olha, se o infiel, o que é infiel? O que não crê. Não é melhor nem pior que tu, ele só não crê no que tu crê. Só vai para o mesmo lugar que tu depois. Se ele consentir ficar contigo, fica junto. Se ele não consentir, diz tchau. Se ele quiser voltar, aceita ele de volta. Reconcilia. Irmãos, essa é um exemplo de promessa. Perdão, um exemplo de realidade. Um exemplo de promessa que a Bíblia não promete. Não vamos trocar, irmãos, essa realidade por uma promessa de eternidade, irmãos. Por mais que essa realidade às vezes seja dura, mais dura para uns, mais dura para outros. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Os que conseguem dizer, sou peregrino e passageiro. O negócio não está bem como eu queria, mas não faz mal. Eu sou não é que vai passar, eu vou passar. Não é que vai passar, é que eu vou passar. Os que falam isso declaram que estão buscando uma pátria nos céus. E olha o versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela da onde tinham saído, teriam oportunidade de retorno? Cuida. Amém, irmãos? Nós somos chamados para olhar para frente, não para trás. Tu foi chamado para olhar para frente, não para trás. Quem olha para trás tem oportunidade de voltar. Para onde foi tirado? E Efésios capítulo 2 diz que nós somos tirados do reino das trevas. Não desejo voltar para lá. Amém? Abre comigo, glória a Deus, em Efésios capítulo 1. Eu vou ter que escolher algumas passagens aqui essa noite.
Quem me dá mais 10 minutos aí? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ganhei 2 horas a mais, aleluia. Glória a Deus, já é suficiente, pode baixar a mão. Ganhei 10 minutos de cada um. Deus está transformando vocês, irmãos. Abre em Efésios, irmãos. Segurei. Nós não vamos ler, mas eu quero falar de Atos capítulo 1. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para quantas pessoas? Total, 500. Eu gosto dos que lê a Bíblia, mas eu gosto mais dos que vivem. Mas só vive quem lê e que ouve. Porque como crerão se não ouvir? Ele apareceu para 500 pessoas. E ele fez uma promessa, sim ou não? Derramarei poder. Quantos receberam a realidade da promessa? 120. Aonde estavam os outros 380, irmãos? Achando que a promessa ia demorar, que não era o tempo. Jesus falou, se tu ler lá, ele diz assim, ó, dentro de poucos dias. 120 entenderam que eram poucos dias e foram para o cenáculo esperar. Tu vai dizer orar, não, esperar. Mas eles não estavam orando, pastor? Esperando. Amém, irmãos? As nossas atitudes demonstram se estamos esperando ou se abandonamos. O que faz a gente viver a realidade ou esperar a promessa, irmãos, é entendermos o momento, o propósito, o que Deus quer em nós, através de nós. Aqueles 120 creram e receberam, irmãos. Amém? Veja, a promessa era para os 500, se cumpriu só para alguns. Para alguns foi uma realidade, para outros ficou na promessa. Para de dar desculpa que não é o tempo de Deus. 1 Coríntios 10 diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Para de querer ser melhor que Deus. Ele não creu ainda porque ele não quis, ela não creu ainda porque ela não quis. E talvez nunca vai crer, essa é a realidade. Será que nunca ouviu a voz de Deus? O incrédulo que está perto de ti, ele nunca ouviu a voz de Deus? Decida, tu és voz de Deus ou tu não és voz de Deus? Paulo diz, nós somos voz de Deus, nós somos cheiro de Cristo, perfume de Cristo. Para quem? Para os que ouvem? Para os que ouvem e para os que não ouvem. Para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte, Se tu entender o propósito, tu vai entender que a realidade já está acontecendo. Amém, irmãos? Que dura a realidade, né? Nessa noite nós vamos ter que deixar muitas coisas que nós achávamos que era promessa para trás, meu amado. E começar a viver a realidade daquilo que Ele prometeu que é para hoje. Irmãos, o Espírito está em nós, é uma promessa que já aconteceu há 2000 anos atrás. O Espírito vir sobre nós já está aí. Amém. Aqueles 120 começam a manifestar essa realidade. Às vezes que eles começam a falar em línguas. Existia 17 nações na festa de Pentecostes. Quantas? Quantas nações tinha na festa? 17 nações, no mínimo. Cada um ouvia o que eles estavam falando, entendia. Porque aquele era o tempo e existia um propósito. Mas alguns diziam, estão todos bêbados. Sabe quem dizia que eles estavam bêbados? Aqueles que tinham essa promessa. Mas eles não estavam entendendo que tinha chegado o dia de viver essa realidade. E Pedro, cheio da promessa, vivendo a realidade, ele se levantou e disse, irmãos judeus.
E Pedro começa a pregar, irmãos. E Pedro começa a dizer: ei, mestres da lei, vocês nunca leram em Joel a promessa que um dia iria se tornar realidade? Ela se tornou diante dos olhos de vocês. E muitos continuaram não crendo. Só que a Bíblia diz que 3.000 almas de bom grado creram que aquela realidade da habitação do Espírito tinha chegado. Amém, irmãos? E eles começaram a andar com a igreja. Glória a Deus. Tem tantas coisas que às vezes tu trata como uma promessa, mas é uma realidade. A habitação do Espírito em ti no momento que tu cria uma realidade. Deus vindo sobre ti, te capacitando para fazer algo que não tem nada a ver contigo. Eu fui até ali no grupo de louvor, ali eles estavam tudo meio choramingando. E Deus mandou eu falar, eu saí de lá e fui lá. E eu falei para eles: Deus não precisa de nós. Porque eu também sou do grupo de louvor. Aí choraram mais ainda. Mas Deus nos quer. A gente precisa entender essa realidade, irmãos. Ele não precisava de nós. Mas Ele nos quer mais que tudo. Deus fala: Moisés, escreve. Escreve, Moisés. Fala para o povo não confundir as coisas. Eu não escolhi Israel porque eles eram um povo mais forte, mais belo e mais fiel. Eu escolhi eles por um motivo: eu vos amei. Amém, irmãos? Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer muito. E por nos querer muito, irmãos, Ele nos usa. E Ele só precisa de uma coisa para nos usar, irmãos: a nossa sinceridade. Segundo a realidade. Foi o que eu falei para eles. Irmãos, cada dia é uma realidade. Cada dia é uma realidade. Cada realidade requer uma sinceridade. Amém. O nosso Deus é o Pai que não nos dá, Ele nunca vai nos dar o que nós merecemos. Ele sempre vai dar a medida exata do que nós precisamos. Irmãos, o dia que tu conhecer isso, o teu firmamento, o teu fundamento vai ser muito firme. Isso é fé. Saber que Ele dá exatamente o que tu precisas. Irmãos, sexta e sábado o Senhor deu exatamente o que nós precisamos. Mas pastor, o Senhor não foi frustrado? Eu fui frustrado. Por nós ainda não entendermos. Não pelo que aconteceu. Irmãos, o que aconteceu foi exatamente o que nós precisávamos. O que está acontecendo nessa noite ainda vai acontecer. Nós não merecíamos isso aqui. Nós não merecíamos a adoração, nós não merecíamos a abertura que foi feita, nós não merecíamos essa palavra, mas nós precisamos disso. Amém, irmãos? O Senhor, irmão, essa é a tua realidade. Tu precisa entender que isso não é promessa, é realidade. Que não depende de tu acertar ou errar. Não depende de ser bom ou mal. Depende, irmãos, de tu entender que tu és filho por eleição em Cristo Jesus. Não trata isso como uma promessa, tu és filho. O Pai trata filho como filho. Amém, irmãos? Efésios, né? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 6. Pega essa realidade para ti. Bendito, bendito, maravilhoso e tudo mais. Bendito é Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos realidade, não é promessa. Se Ele é o teu Pai através do Filho Cristo, isso é uma realidade. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é uma realidade. Irmãos, tem tanta bênção espiritual aí dentro de ti. Porque isso Ele já fez.
Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tem mais realidade. Como também nos elegeu, nos escolheu, nos amou, nos preferiu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Amém? Sabe qual é a realidade? A realidade é que antes de tu crer nele, tu já era dele. A gente conversa com alguns irmãos às vezes e nós vamos lembrando por onde nós passamos. A primeira pergunta é: por que eu não morri? Porque tu era dele. A nossa mente carnal, terrena, egoísta e baseada em afeto, não consegue entender como é que Deus já nos amava fazendo o que fazíamos. É porque Ele nunca vai amar o que nós fazemos, Ele ama quem nós somos. Nós somos dele. Nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Sabe quando tu questiona que tu não és dele? Tu és dele. Sabe quando tu peca e o pecado te convence que tu não és dele? Tu és dele. Sempre volta o filho pródigo na história. Nunca deixou de ser filho, irmãos. Aquilo era uma parábola. Quem é que fez ele cair em si? O pai. Não foi do pai que ele lembrou? Não foi a consciência, irmãos. Ele lembrou da casa do pai. Não da casa dele. Não dos momentos dele. Ele lembrou dos momentos do pai. Amém. Isso é tão vivo. Ele lembrou dos momentos, ele lembrou da casa do pai. Como era bom. Amém, irmão? Seja o que for que te levar, é o pai que vai te trazer de volta. Amém? Pode acontecer o que acontecer que te leve. Se tu foi eleito nele, antes da fundação do mundo, ele te traz de volta. Eleitos nele, antes da fundação do mundo. Para que, uma realidade, nós fôssemos o quê? Santos. O que é santo? Separado. Irrepreensíveis. Pastor, que coisa difícil ser santo e irrepreensível. Diante dele. Em amor. Amém, irmãos? A base do relacionamento com Deus, a nossa realidade de base de relacionamento, irmãos, é o amor. Nós ouvimos aqui no final de semana. O amor, ele nunca... Irmãos, o amor é infalível. O amor não perde. O amor não decepciona. Porque no amor não existe interesse próprio. O amor sempre perdoa, sempre suporta, sempre espera. Esse é o amor de Deus por nós, irmãos. Se nós vivemos essa realidade, nós estaremos diante dele sendo santificados, sim, irmãos. E seremos irrepreensíveis diante dele, sim. Porque existe um que nos justifica, que nos aperfeiçoou para todos sempre. Amém? Hebreus diz que nós fomos aperfeiçoados em Cristo para todos sempre. E agora nós vamos sendo santificados. Cada dia mais, pertinho dele. Amém, irmãos? Tinha tanta coisa para ler, irmãos. Mas eu espero que tu creia nessa noite que o Espírito Santo é uma realidade. Irmãos, o Espírito Santo é uma realidade, ele não vai vir, ele já veio. Ele já veio. A outra realidade que tu ouviu aqui, tu és filho de Deus. Se é que o Espírito habita em ti. Pastor, como é que o Espírito habita em mim? Está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, Paulo diz, vocês querem voltar a fazer coisas para dizer que são? Ele falou, ó insensatos. Como foi que vocês receberam a promessa do Espírito e se tornou uma realidade? Foi pelas obras da lei, fazendo coisas, ou através da fé? É crendo que o Espírito vem habitar em ti. Nesse momento tu se torna filho de Deus.
Ontem mais um foi adotado, irmãos. Ontem nosso irmão Johnny, e bravo, esse é o Johnny bravo mesmo. Aquele lá era ficção, esse é bravo. Irmãos, temos 7 minutos, nós já vamos acabar. O cara entrou na lagoa com aquele frio, irmãos, para declarar, eu creio. Irmãos, não deixe que nada duvida, irmão. Sabe, se tu ainda acender um cigarro e alguém dizer que tu não é filho de Deus, diz, sai para trás de mim, Satanás. Tem gente que está lutando contra a mentira há 10 anos já, daqui a pouco larga essa porcaria. Amém, irmãos? É isso que nós vivemos, a verdade. Tem lugar que esconde. Tem lugar que diz que para se batizar primeiro tem que parar de fumar. A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que primeiro tem que crer. Aí tu é aperfeiçoado, porque agora estás em Cristo. Aí ele começa a te santificar. O que tiver que tirar, ele vai tirar, irmãos. Paulo diz, olha, aquele que começou a boa obra. Irmãos, a boa obra começa na fé, não na obra. Eu não sei se alguém aqui ainda não é batizado. Me falaram que eu tinha que parar. Tu não vai parar e não vai se batizar nunca. Aquele que começou a boa obra. Paulo diz, a boa obra começou o dia que vocês creram. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir ela. Irmãos, nós somos casa. E uma casa em construção. Por isso que às vezes dá alguns desajustes. Porque nós somos casa em construção e ele habita em nós. Então ele está nos construindo e morando. Amém? E ainda nós moramos na terra. Agora a promessa, irmãos, essa é a promessa. Aquilo que vai gerando curiosidade. Como é que é Deus? Um dia nós o veremos face a face. Sabe, tem coisas que Deus não vai te responder nunca. Para que tu morra curioso, igual Abraão. Morreu curioso. Meu Deus, que terra prometida é essa? Ele morreu crendo, irmãos. Glória a Deus, fica de pé. Fica de pé. Nós já vamos encerrar. Nós vamos orar nessa noite.